o profeta João Batista. Quinta-feira retrasada, nós dialogamos sobre a história de Zaqueu. E hoje nós dialogaremos sobre a história de um homem de uma outra nação. Ensina a palavra de Deus que este era de uma outra nação, era um etíope. Enfim, e você vai observar quão glorioso é o milagre da salvação humana. Quão glorioso. Prestemos bem atenção o que ensina as Sagradas Escrituras. No livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Aqueles que podem, em reverência à palavra do nosso Deus, fiquemos de pés. Diz assim, queridos, ó. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse, o etíope: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que o etíope lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, o etíope: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é certo, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse o etíope: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Amém. Glórias a Deus, podeis tomar vossos assentos. Então, queridos, como já disse, torno a dizer, estamos fazendo essas séries toda quinta-feira, trazendo a reflexão sobre o extraordinário ou glorioso milagre da nossa salvação, da salvação humana. E olhando por esse texto, queridos, Deus me deu um tema. Deus se revela, ou Deus revela. De qualquer maneira tem o mesmo sentido. Mas vamos dizer que o tema seja Deus se revela. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós acabamos de ler a história de um etíope, o qual este era tido, mostra a palavra do Senhor, que era um homem de posses. Um homem que tinha um cargo no seu país, aonde mesmo habitava, e por fim, ele em algum momento foi até onde? Jerusalém. Com qual propósito? Adorar a Deus. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Prestemos bem atenção. Olhando a princípio, esse etíope dá-nos a entender a palavra do Senhor que ele desejava conhecer a Deus, ou que ele já tinha um devido conhecimento. Sim ou não? Sim. Para ele sair de sua nação, para ir para Jerusalém, adorar, é porque este homem, ele tinha um entendimento a respeito de quem era o Deus de Israel. Ninguém vai fazer algo, queridos, sem sentido. Tudo tem que haver um propósito. Todos nós aqui nos encontramos com um propósito. Qual é o seu propósito aqui? Você não veio aqui em vão. Minha irmã não saiu de sua casa para vir aqui simplesmente para ouvir uma pregação, ou escutar um louvor, ou fazer uma oração. Não. Com certeza, no íntimo dela, de cada um de nós, tem que haver algo a mais. Amém, queridos? Então, aquele etíope, ele tinha um devido conhecimento de Deus. Por isso que ele faz questão de sair da sua nação e ir para Jerusalém adorar ao Senhor. Porque ele queria mais. Então, até aqui nós aprendemos que Deus se revela. A alma que deseja ainda mais de Deus. Todo aquele que abriu o seu coração para o Senhor, é impossível Deus não se revelar. É impossível. Ensina as Sagradas Escrituras em Mateus 7,7, queridos. No livro de Mateus 7,7. Olha o que é que fala. Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á.